Pronto. Boa noite. Estamos aqui novamente gravando agora para valer, espero, né? O psicodrama público e as ressonâncias e algumas linhas de reflexão desse psicodrama público online, desdobrado do Centro Cultural São Paulo, que a Vanessa Ramalho dirigiu, com a equipe Andressa Pontes e a Maria Cristina, no sábado, dia 7 de novembro, onde o tema foi Luzes e Sombras que Habitam em Nós. A gente já havia gravado isso logo em seguida, mas eu não salvei no meu computador, então estamos aqui e agradeço muito às meninas desse segundo mote de trabalho. Vanessa, você que dirigiu, e agora com certo distanciamento, porque hoje é domingo, né, 9h30 da noite, com esse distanciamento, o que ficou, que impressões que você teve, o que te atravessou mais nessa direção? Bom, todo trabalho grupal, eu acho que a gente chega feliz pelo convite, mas também, de certa forma, um pouco tensos, apreensivos, de quem vai estar lá, o que vai acontecer, como é que a gente vai trabalhar, porque a gente pensa em algum aquecimento, mas surge tantas outras coisas, né, na hora. Então, eu cheguei assim e saí assim, energizada, Sim. transformada, né? Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Todas nós. Com certeza. Aí outra coisa que me chamou a atenção foram, dentre as 50 pessoas, né? Ter uma pessoa de Aracaju que está em Portugal, ter uma turma de Sergipe, São Paulo, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Brasília, Ceará, Rio de Janeiro, Minas, enfim. Eu já fiquei mais tranquila quando eu vejo essa variedade, fico empolgada, né? E feliz. Então, a gente começou apresentando algumas telas, a gente aqueceu, como diz Cris, de forma didática, algumas telas trazendo o conceito de sombras coletivas. Já é senso comum a gente entender o que é o lado sombrio, né, do humano, do demasiado humano. Mas aí eu trouxe um pouquinho esse conceito de sombra coletiva do Jung, discriminando um pouco, né, separando um pouco a sombra pessoal da sombra coletiva. Então, a gente apresentou um pouco o conceito da coletiva que está aí na humanidade, acumulando ao longo dos anos e das gerações, né? E que a gente vai sofrendo uma influência de uma certa pressão dessa sombra maior que é gerada a partir das sombras dos indivíduos e que se cruzam numa grande rede sociométrica de sombras, né? E aí a gente foi pedindo para cada um internamente ir pensando e depois com o corpo, a pessoal e a coletiva. E aí, Cristina e Andressa, cada um apresentou um lado dessa moeda, né? Então, a pessoa trazia as suas duas sombras com as mãos, né? Por exemplo, uma sua coletiva, né? A pessoal era, por exemplo, com a mansidão que controla, e a coletiva era o poder. Sim. E a mansidão que controla, sim, e Andresa o poder, né? E aí elas representavam isso com voz, com ruídos, com o corpo, e aí o integrante ia e dava um título único para a união daquelas duas sombras. Porque a ideia geral também era que cada um fosse se dando conta do quanto as nossas sombras individuais, pessoais, se amplificam e se transformam em outra coisa no coletivo, né? E eu achei, então, né, eu achei super interessante essa sua intervenção, né, quando você pede para os protagonistas falarem das suas sombras, né, a individual e a coletiva, e depois os egos auxiliares podendo fazer, e eles com um certo distanciamento em espelho, podendo ver e renomear.
né? Então, acho que você fez um trabalho super interessante nesse momento, essa intervenção foi muito produtiva e fértil, né? Porque depois teve ressonâncias, enfim, na plateia, e você, de fato, dirigiu um sociopsicodrama, né? Porque E você apareceu na hora isso, exatamente, porque você começa... o previsto era dar um título para cada uma, né? Um título para pessoal e um título para a coletiva. Mas na hora que eu pedi para as duas egos representarem, né? E o grupo observasse, aí apareceu essa ideia de eles darem um título único para as duas sendo representadas juntas, e também ouvir outros títulos da plateia, né? Sim. Foi olhando para o grupo que isso apareceu. Sim. Aí eu registrei alguns títulos que eu vou compartilhar com vocês, né? Do vulcão e da tampa apareceu a luta. Da covardia e do desamparo apareceu o medo. Do coração e da Alice no País das Maravilhas, que era a sombra coletiva, apareceu a balança. Da mansidão que controla e o poder, que era a sombra coletiva, apareceu o equilíbrio. Para a protagonista era o equilíbrio, mas para o grupo deu outros títulos para a imagem que Cris trouxe e Cressa trouxe, que foram Pedra Lascada, Aparência, Gemido Bicho, Manipulação, Controle e Amacia e Fode. E que foi o título que acabou protagonizando, né? A cena que o grupo todo protagonizou coletivamente. Aí teve também a preocupação e a fé, que deu o integrado foi a dualidade. Teve o Rio Bravo com o Narciso coletivo, que o tema geral, né, integrado foi o contorcionismo, é um contorcionismo mesmo diário que nós vivemos, né? E das portas e do vulcão rodopiante deu o magma revolvente. Esses foram os títulos de quem se sentiu à vontade, compartilhou. Nós éramos 50 pessoas, então a gente também não deu para ouvir todas as sombras, mas a gente foi entendendo que estas que se apresentaram já contemplavam, né, também os demais, e aí o grupo começou a livremente criar personagens para dramatizar o Amacia e Fode. Então, entrou uma pessoa dizendo que ela sabia o caminho que você tinha a seguir, ela era o futuro e ela te guiava o tempo todo. Entrou outro personagem que dizia, você tem que cumprir, você tem que atingir metas. Outro cantando o hino nacional, outro dizendo, vote aqui, vote, vote, você tem que votar. Trouxe robô, apareceu o Pinóquio, em duas participantes trouxeram Pinóquio. E daí, eu fui uma delas. Né? Você foi uma delas. Para estar referendando o outro Pinóquio. Né? Mas você trouxe também, de certa forma, a tampa que era de outra personagem. Você trouxe antes do Pinóquio, né? Referendando a gente ter que fazer tudo automaticamente, todo dia sempre igual. E a música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, que foi o cotidiano, né? A Cristina, que gosta de música, ela rolou, né? Muito isso mesmo. E eu acho que o mais interessante nisso, né, que o jeito que o grupo foi dando, eu penso, né, e a minha fala, eu acho que disparou, foi o não saber. A gente pode não saber, né? Porque assim, era um controle muito grande, era um controle enorme. Chega de controle, chega de controle. Não aguento mais controle. Começou, né? Só que o não saber, né, era muito mais da perspectiva de não ser controlada. A gente pode, né, construir esse saber. Né? E eu achei interessante. Porque quem controla está dizendo que sabe mais, né? Lógico, né? Exatamente. Exato. Aí uma integrante. Eu quase dizia o nome dela, porque é impressionante. Quando a gente vai conhecendo o grupo, a gente lembra até dos nomes de quem a gente nunca tinha visto. Mas eu lembro bem dela, né? Uma integrante, ela trouxe assim, que foi a outra que trouxe o Pinóquio. Ela trouxe assim, depois que você trouxe o que a gente pode não saber. Ela trouxe assim, que alívio, eu posso não saber. Foi a Janine. E aí, foi a Janine do Rio. Ela mesma.
E aí a gente complementou que alívio, a gente também pode desobedecer, a Sim, gente pode sim, cumprir, mas horas não cumprir, sim. descansar, né? E aí encerrou com outras músicas, né? Metamorfose, Roda Moinho, e cantamos todos juntos, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, né? Eu queria Muito ouvir agora um legal. pouquinho das meninas aí, né? Ótimo, eu também. Como foram as Andressa e sensações. Cris ou Andressa? Então, na verdade, eu queria, antes de mais nada, dizer que foi um prazer, porque eu vi que as sombras, né, apesar de serem, né, do âmbito individual e do âmbito coletivo, elas se comungavam, né, elas se complementavam, as pessoas demonstravam essas sombras e pareciam, né, ter muita afinidade com essas sombras. Então, eu senti que, né, foi bem interessante ver como elas transpareciam praticamente o que é verdade, né, o mesmo universo e angústias e ansiedades muito próximas, né, desse âmbito individual, mas também do âmbito coletivo. E aí eu achei bem interessante ver isso acontecer, né, ver a empolgação, e no final das contas, para mim, no final, foi uma grande diversão. Tinha hora que eu ficava com o microfone e o vídeo desligado, né, porque a gente podia ou não estar se expressando. No momento que eu ficava com ele desligado, eu me divertia demais vendo. Eu ficava rindo nos bastidores. Aí depois eu mostrava de novo a câmera e tentava interagir novamente, né, junto com todo aquele rebuliço que ficou no final. Então, no final foi muito divertido, foi interessantíssimo, né? Foi gratificante, inclusive já desde já agradecer ao convite de Vanessa por participar junto com o Cris, né? E ambas são amores, né? São dois amores que eu faço questão de sempre poder compartilhar desses momentos que eu acho que são preciosíssimos. Agradeço desde já. Muito legal. Cris, algumas palavras? Sim, primeiro também, né, toda a emoção que a gente tem de participar do Psicodrama Público de São Paulo, por toda essa luta que ele vem travando, social e política, durante tantos anos de resistência desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que tem um histórico na cidade, ele é um símbolo de luta do psicodrama também. Eu me senti extremamente honrada de, mais uma vez, poder estar perto. E esse tema tão desafiador que Vanessa traz, de trabalhar essas sombras em momentos delicados que a gente tem vivido socialmente, politicamente, né? E no final de semana onde coisas estão acontecendo no mundo, eleições, né? A gente está há uma semana da nossa eleição municipal e, né, no final de semana em que essa eleição americana está acontecendo, está se, né, tá se finalizando, a gente há muitos atravessamentos políticos e sociais inevitavelmente aparecem, né? E eu A vi gente não muito quer mais uma forte isso. mansidão que controla, né? A gente Pelo não menos dá para acho viver que os mais nessa americanos mansidão. resolveram falar não a isso, né? E se for, eles tiveram, né, diz que a participação foi a maior em 120 anos, isso é muito, né? Sim, É muito impressionante isso. Se a sim, gente parar para pensar, né, as pessoas elas não imaginavam, né, quando é como se houvesse uma convocação coletiva, né? Vamos sim. embora, né? Vamos nos pronunciar, vamos nos posicionar. A gente está vivendo um momento hoje de muitos posicionamentos. Eu acho que essas sombras, inevitavelmente, são essas sombras que a gente tá trazendo nesse sócio-psicodrama. Achei fantástico esse aspecto didático, né, que eu falei. Enfim, que eu vejo desse jeito mesmo. A gente precisa ensinar as pessoas a se lerem, né? E eu achei isso genial, Vanessa. Dar a oportunidade das pessoas pensarem sobre como elas se colocam diante de si mesmas, né? É bonito isso, esse movimento que o psicodrama pode fazer, que você trouxe lindamente, usando conceitos junguianos também, né? Entendendo que existe uma comunicação entre os conceitos dentro desse universo maior da psicologia. Não Achei tem dúvida, muito né? bom. A outra coisa que eu queria dizer assim foi linda a sua direção,
Você e Mariângela são uma dupla incrível, cheia de sensações lindas, emoções. E vocês trazem uma emoção, uma afetividade, então uma profundidade. Sempre foi assim, né? Você é assim, desde sempre, pura intensidade. E Mariângela, você também Ô, tem uma Cris, intensidade maravilhosa de Obrigada, Cris. trabalhar. Eu achei essa equipe uma delícia, acho que é por isso que eu quis domingo de novo ver vocês. Não, brincadeira. Eu não soube, eu não soube direito gravar e guardar, né? Eu só gravei, mas não salvei. Mas obrigada, Cris. ô, Cris, A tecnologia está dando esses nós na gente, né? Umas rasteiras que a gente está recebendo. Diga, Nessa. não posso deixar de dizer, né, que tanto Mariângela, no começo, nas apresentações, ela me mandou uma mensagem pelo Zoom no privado, né, dizendo assim, será que vai dar para todos os 50 se apresentarem? E aí eu fui acelerando um pouco as apresentações com o grupo, né, porque realmente eu precisava desse tempo de conhecer o grupo para eu me sentir à vontade de até onde eu ia, né? E Cris também, num momento onde todos estávamos dramatizando a Macia e Fode juntos, né? Cris também me mandou uma mensagem, né? Porque chegou um momento onde eu dizia assim para o grupo: congela, gente, congela, mas estava todo mundo no eu posso desobedecer, então eu posso descongelar, e eles precisavam se expressar mais. Então chegou um momento onde eu, que também não gosto, né, de ser autoritária, e nem gosto que sejam também comigo, eu não conseguia cortar a intensidade que o grupo estava de expressão. E aí Cris me mandou uma dica, né, que foi assim, vamos pedir para todo o grupo continuar, não, ela só disse assim, vamos pedir para todo mundo ir baixando, né, o volume, e eu entendi que eu continuo me expressando, mas eu vou baixando, né? E eu vou me ouvindo também agora. E aí foi uma dica assim de ouro, porque eu já estava assim, vamos nos expressar aqui até acabar o horário agora, né? Porque eu não dou conta de tanta energia aqui. E aí o grupo foi, né, repetindo lá, tem que cumprir, o outro, ai, que alívio, eu posso não saber e posso desobedecer, e o outro, eu tenho que cumprir, foi indo, baixando, até que depois a gente pôde parar e compartilhar. Sim. Isso foi importantíssimo, viu, Cris? Muito legal. Mas eu diria que é isso que é equipe, também, né? Eu diria que é isso que é equipe, né? O diretor está na frente, mas a equipe tem os egos, né? Então eu também me coloquei como ego, né? E eu imaginei que a Vanessa estava precisando de mais tempo para se aquecer, né? Tenho clareza disso. E devagarzinho, porque, sabe, fazer psicodrama público online não é uma brincadeira, é difícil, né? Para todos nós. Então foi super lindo a direção. Foi um sócio-psicodrama lindo, né? Eu diria que o tema é muito, muito profundo e super importante, né? A gente poder falar das sombras e das luzes, né? O Agamben, como eu tinha falado na outra gravação, né? É um filósofo que eu gosto muito de ler, que ele tem alguns livros, mas ele fala da contemporaneidade. Para ele, né, o contemporâneo é exatamente a gente poder dar luz às trevas. Isso que é ser contemporâneo, né? Então a gente pôde, né, de alguma maneira, através do tema protagônico, que foi, né, a Macia e Fode, né, dentro daquela enfim, da sombra individual e da sombra coletiva, né, que era a mansidão que controla e o poder, o desdobramento foi esse, a Macia e Fode, né? Então, eu diria que o seu trabalho ele traz um vértice intrapsíquico, um vértice interpsíquico e um vértice social, né? Como qualquer trabalho, mas ele traz com excelência isto, né? Porque você pôde ajudar com que cada um olhasse essas suas próprias sombras e daí, né, no trabalho coletivo, teve esse tema protagônico. E eu acho que não foi ao acaso, né? Porque se a gente for pensar, a Macia e Fode, né? Ou seja, a mansidão que controla, né? Mostra exatamente o que você trouxe lá na sua... no seu slide, que você trouxe algo que o Jung fala, né, que eu achei muito lindo, onde o amor impera, não há desejo de poder.
e onde o poder predomina, a falta de amor. Um é sombra do outro. Então, assim, né, o amacia e fode, isso não é amor, né? É uma sedução, é um faz de conta, né? E lógico que isso é a sombra, né? E, enfim, do poder, né? Então a gente trouxe isso, né? Assim, foi muito bonito, foi muito imanente como você foi produzindo os conteúdos e as cenas, né? Desde o aquecimento até o final, enfim, no compartilhar. Então, eu queria só agradecer vocês, né, a Vanessa e a equipe, e adorei estar junto, e espero que a gente possa ter outros momentos juntos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Essa frase, no Congresso, Cris estava também quando eu coordenei. Eu publiquei essa frase no meu Instagram. Foi exatamente essa frase que o me amor e o mobilizou poder. Isso é claro, né? Porque a gente sabe que uma relação cardíaca, uma relação de amor engendra respeito, engendra diferenças, engendra a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? Muito diferente de uma relação sedutora, de uma relação que amacia e fode, de uma relação que engendra violência. Isso tudo é poder, né? É o que a gente está vivendo, né? Não só, também a gente está vivendo luzes. Isso, por exemplo, foi um momento de luz que a gente pôde compartilhar e ajudar, né, a dar luz às trevas. Mais contemporâneo do que isso. Eu quero ainda falar mais um pouquinho. Então, vai lá. Mais 2 minutos. Eu quero pontuar também a participação de Andressa. Nossa, ela também eu acho que ela também tem essa fonte de expressividade. Nossa, muito viva. Super, vocês 3, nós 4, eu acho que foi muito legal. Nós 4, eu acho que foi mesmo. Mariana, você mergulhou no projeto lindamente. E o que eu achei também muito bonito, queria falar isso, né, Vanessa? Você deu um susto na gente quando deu aquele tapa nas costas, dizendo, vai lá e traz esses dois lados da sombra, essa sombra coletiva e essa individual, e assim, foi muito bacana. E acho que esse impulso, esse movimento assim de vai lá, deu essa intensidade, esse efeito surpresa, que quantas vezes ele é tão importante dentro dos trabalhos psicodramáticos. Ele é fundamental. Foi encantador, achei o trabalho encantador no todo, todos os momentos, o final, eu acho que houve um esvaziamento um pouco daquela sensação de angústia e um preenchimento com reflexões. Sim. E um pouco de paz interna também, para entender que a gente tem uma potência muito grande de transformação. Eu acho que o grupo saiu com essa sensação de alívio e, ao mesmo tempo, de potência, é como se a gente tivesse recuperado alguma capacidade de ação dentro desse universo tão difícil que a gente está vivendo agora. Eu concordo plenamente com a sua leitura. Essa sensação. Também tive. E eu agradeço muito, porque eu acho que a Vanessa e vocês, enquanto equipe, ajudaram muito, acho que me capturaram, né, com essas relações que engendram tele. A gente teve uma coisa muito co-criativa, e acho que a gente ajudou também com que existisse isso lá. Então, de novo, só posso agradecer duplamente, né? A gente fez uma gravação que eu gravei e não salvei, e agora a segunda que eu vou salvar. Menina. Agora a gente vai se despedir, mas vamos esperar salvar, hein? Tá bom, tá bom. Então, espera um pouquinho, deixa eu parar aqui. Stop.